Esta palavra é palavra de resposta, amém? Palavra de milagre para a minha vida e para a tua vida. E eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em 2 versículos, né? O primeiro se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 37. E o outro versículo que nós iremos também estarmos ministrando está em Tiago, capítulo 4, versículo 2 e 3. Mas vamos ler primeiro Mateus 5, o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 37. A palavra do nosso Deus nos diz assim: seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, pois o que passa disto é procedência maligna. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, pois o que passa disto é procedência maligna. Tiago, capítulo 4, versículos 2 e 3, vai falar assim: vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vivem lutando e não recebem, porque pedem com más intenções, com o fim de gastar em seus prazeres. Amém? Você pode aplaudir a palavra do Senhor. Oh, glória a Deus. Vamos abaixar mais uma vez a nossa cabeça, fechar os nossos olhos e estarmos atentos, amém, a ouvir poderosamente a palavra do Senhor. Senhor, nós queremos agradecer a Ti, ó Pai, pela Tua palavra abençoada, que o Senhor venha falar poderosamente ao nosso coração. Pai, que nós possamos sair aqui, ó Pai, radiante, porque o Senhor é fiel, Deus de resposta. Ah, Pai amado, Deus que trabalha no oculto e no escondido e conhece, ó Pai, verdadeiramente a nossa vida, a nossa petição. Pai, nós queremos agradecer a Ti, porque o Senhor é fiel e poderoso, no nome de Jesus, amém? Amém? Hoje nós vamos falar sobre o tema aprendendo a dizer não. Amém? Hoje o Senhor quer ministrar conosco que na sua palavra o Senhor também diz não. Na sua palavra Jesus também colocava limites. Na sua palavra o Senhor, aleluia, trabalha na vida dos seus filhos, dando não, dando limites, colocando verdadeiramente a sua palavra e verdadeiramente a obediência, oh glória, como um caminho, como centro da vontade do Senhor, para podermos recebermos do nosso Deus a sua vontade, amém? A palavra esta noite é tremenda ao nosso coração. Aprender a dizer não com sabedoria, dizer não com sabedoria, demonstra maturidade, demonstra a importância de não negociarmos verdadeiramente o que é princípio, o que é fé, o que é palavra. Dizermos não no tempo certo é ter a habilidade de se desviar das tentações, é ter a habilidade de não se contaminar com as más companhias, permanecendo firme nos planos de Deus para a sua vida e para a minha vida. O próprio Deus, na sua paternidade, nos ensinou no livro de Gênesis o que é limite. E a palavra do Senhor vai dizer que quando Ele cria o homem, Ele coloca esse homem nos limites do jardim do Éden. Ele coloca este homem para cuidar. Ele coloca este homem para ali gerenciar aquele jardim, colocar o nome nos animais,
mas Ele também coloca limites não geográficos, mas Ele coloca limites espirituais da sua vontade, da sua santidade para a minha vida e para a tua vida. Ele diz: olha, de todos os frutos você poderá comer, mas do fruto da árvore que é do bem e do mal, esta não comereis. Esse é o nosso Deus que coloca limites. Hoje eu gravei um áudio onde ali Jesus estava no meio da multidão, Jesus curava, Jesus pregava o reino, Jesus sabia verdadeiramente para que ele veio. Mas quando chegava o tempo, aleluia, de Jesus se retirar para orar, ele se retirava para orar. Ainda que a multidão reclamasse, ainda que a multidão gritasse, mas tem ainda um aqui para ser curado, Jesus nunca chega atrasado, aleluia. Ele sabe o momento certo, a hora certa de ensinar, de curar. Ele sabe o momento certo, a hora certa para fazer as maravilhas em nossas vidas. Mas Ele é o Deus que diz não. Ele é o Deus que diz: você não pode entrar em qualquer território. Você não pode, aleluia, estar em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa, porque a minha palavra te deu ordem, a minha palavra tem leis para que você possa prosperar, para que você possa verdadeiramente crescer como homem e como uma mulher de Deus, maduros para a glória do Senhor. A palavra do nosso Deus, aleluia, vai colocar que esse Deus é o Deus que nos dá liberdade, mas o mundo quer libertinagem. Esse Deus, ele vai dizer para nós, para mim, para você: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É tão bonito quando Jesus, ele cura aquele homem de cegueira, e ele diz assim: olha, não volte mais para a aldeia. Porque o Senhor, Ele conhece as nossas limitações. Ele sabe verdadeiramente, oh glória a Deus, por que Ele te tirou de alguns lugares. Porque Ele te arrancou, aleluia, para que verdadeiramente fosse preservado em você o caráter de Cristo. E quando em nós é preservado esse caráter, nós conseguimos, para a glória de Deus, em humildade, em amor, sabermos verdadeiramente que o não é necessário. Eu acho tão bonito que esse Pai, que é o nosso Deus, essa paternidade tão poderosa do nosso Senhor, que quer abençoar até a tua quarta, quinta geração, que quer quebrar as maldições hereditárias através de Jesus, de santidade, do não que você tem dado para o mundo, do não que você tem dado para a sua própria carne, porque a nossa vida é uma luta. A carne milita, a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. É esse Deus, esta noite, que quer ministrar comigo e com você. Se Ele é um Deus criador, soberano, e Ele nos dá não, e Ele coloca limites para a nossa caminhada com Ele, porque há somente o caminho, a verdade e a vida, o restante é atalho, o restante é o caminho largo que conduz à perdição. Então Deus está dizendo para mim e para você: começa a dar limite aos seus filhos. Esse é o Deus que nos criou para o relacionamento, aleluia. O relacionamento com Ele, o relacionamento onde Ele nos educa com o seu não. E nós precisamos, nessa caminhada, dizermos não para aquilo que está sendo violento, para aquilo que são relações abusivas, para aquilo que verdadeiramente vai derrotar o meu filho, o teu filho, a nossa parentela. Precisamos dizer não. Não para forjar a mulher de Deus, não para forjar o homem de Deus, não para que eu e você possamos não termos dependência emocional de ninguém, mas termos dependência do nosso Pai, aleluia. Eu era uma pessoa assim.
eu não conseguia dizer não. E por você não conseguir dizer não, você passa por muitas situações. É o teu cartão de crédito que é estourado. É pessoas que querem abusar espiritualmente, até mesmo te sugar. É necessário dizer não. É necessário saber, aleluia, administrar tudo aquilo que Deus te deu. E levanta as tuas mãos, Deus requer responsabilidade minha e tua. Há pessoas totalmente desequilibradas. Há pessoas que estão precisando receber um não para crescer. Um não para desenvolver. Porque senão você estará em apuros. A palavra do nosso Deus diz que Deus colocou os 10 mandamentos. Oh, glória! Para que aquele povo que estava no deserto fosse conduzidos por essa palavra. Aquele povo que saiu do Egito, mas que não conseguiam receber de Deus o seu lapidar, o seu consertar. Eles não conseguiam, eles queriam somente o sim. Há pessoas assim, que Deus não disse nem não, Ele só falou espere. Mas estão tão imaturas, tão mimadas, tão cheias de si, que não reconhece a paternidade do Pai que educa. A paternidade, aleluia, do Pai que ensina. A paternidade do Pai que permite lutas, tribulações, provações para que eu e você possamos ser aprovados. Para que eu e você possamos sair das batalhas regozijando, adorando ao seu nome, porque Ele é fiel. Esse Deus nos dá condições, através da sua palavra, se verdadeiramente formos filhos obedientes e dependentes, porque a sua palavra nos diz assim, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não vem sobre vós tentações, senão humana, mas fiel é Deus, que não nos deixará tentar acima do que podemos. Mas antes, com essa tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Deus nos dá condições de dizermos não para a tentação. Deus nos dá a condição para dizermos não para aquilo que quer tentar nos parar, para aquilo que quer tentar desviar os propósitos eternos da paternidade que Deus tem com o seu filhinho, que sou eu e você. O texto vai nos dizer assim, olha, podemos sim dizer não, colocarmos limites e aprendermos com a palavra de Deus que Ele tem limites, que Ele tem padrão, que Ele tem uma vida repleta de vitórias para nós. Filipenses 4,13 vai dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem nos ajuda é Jesus. Quem nos renova é Jesus. Quem nos ensina a ter esperança, confiança e perseverar, que Ele irá nos ajudar, aleluia, a recebermos o não dEle e também a colocarmos limites. Oh glória, o teu lar é um pedaço do céu. A tua família foi Deus que deu. E é neste lugar que você, aleluia, precisa deixar Deus gerenciar as respostas de oração, aquilo que Ele quer para mim, para você. É neste lugar que é o teu lar, que não pode ser um lugar aonde questões doentias aconteçam, mas você precisa, como servo e serva de Deus, dar um basta, porque há lares, irmãos, que são doentios, há lares onde filhos exploram os pais financeiramente, pais exploram os filhos financeiramente, espiritualmente, emocionalmente, mas é tempo, aleluia, de receber o limite que Deus dá.
A sabedoria que Deus nos proporciona. Não precisa ser agressivo, não precisa humilhar, mas receber aquilo que Deus tem feito na tua vida e na minha vida. A palavra do nosso Deus vai dizer assim, em 1 João, ou primeira carta de João, 2,14. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois forte e a palavra de Deus permanece em vós e vocês já venceram o maligno. É uma batalha espiritual, aleluia, mas nós precisamos nos apegarmos ao Senhor dia a dia, para que eu e você recebamos cura, para que eu e você possamos nos desvincular de relacionamentos tóxicos, de relacionamentos abusivos, de situações que acontecem fora e dentro da parentela. A primeira mudança precisa ser em mim e em você. Enquanto eu não mudava, eu não conseguia dizer não. Enquanto eu não mudava, eu não conseguia nem desenvolver a mensagem que Deus tinha para a minha vida. Enquanto eu não mudava, quantas das vezes preferia a morte, pedia a morte. Mas o Senhor, aleluia, não leva em consideração o tempo de ignorância, o tempo de doença, o tempo onde nós estamos no maralhado e falamos: como vou conseguir? Como será que isso pode acontecer? Esse Deus cuida de ti. Nada está parado, Ele está trabalhando, Ele está curando, Ele está, aleluia, te amadurecendo para que você possa ministrar na vida de pessoas, mas que Ele venha ministrar e curar a tua vida, porque levamos cargas que não deveríamos levar. Levamos pessoas nas costas que não querem nem ser ajudadas e nem mudarem. Há pessoas doentes, precisando de um não. E você muitas das vezes vai ajudá-la, mas de uma forma que Deus falou para você não ajudar. Porque cada vez que você ajudar, cada vez ela vai mais para o buraco. Porque o que ela tem no coração dela é dependência emocional. E essa dependência emocional se torna idolatria, porque a pessoa sempre se acha incompleta. Cadê os completos aqui do Espírito? Cadê o povo cheio do Espírito Santo? Aleluia! Cadê aquele que depende somente de Deus? Deus quer te usar, oh glória! Deus quer te usar para a cura de alguém. Deus quer te usar para ministrar na vida de alguém. Porque muitas atitudes a pessoa não tem consciência, é inconscientemente. Mas a obra começa em mim e em você. E eu que pensava que amar o próximo era dar tudo para o próximo, problema. Mas não, olha, os valores estavam todos invertidos. A Bíblia diz: amai a Deus, amai a Deus em primeiro lugar. E amai ao seu próximo como a você mesmo. Mas como eu já falei, né? Grava o versículo. João capítulo 13, o nível sobe. Jesus vai falar: vocês agora vão amá-los como eu amo vocês. O nível sobe em João. Todo mundo só fala esse versículo, mas no dia que eu li João 13 e prestei atenção naquilo que você lê e passa batido, mas no dia que eu falei: o padrão aqui aumentou, hein? A referência não sou mais eu. A referência é o amor dele que ele tem por mim. Esse amor que ele tem por mim, eu tenho que ter pelo outro. Então não tenha medo de educar o seu filho. Não tenha medo de dizer não. Não tenha medo de ser amigo verdadeiro, mãe verdadeira, esposo verdadeiro, primo, colega de trabalho. Coloque limites, aleluia.
diz: até aqui eu posso ir, mas até aqui, aleluia, você pode, você consegue, porque Deus, aleluia, tem uma obra para fazer na tua vida. Esse é o nosso Deus, porque quando nós não aprendemos a dizer não, vem o sim do mundo, vem o sim do diabo, e a palavra do Senhor vai dizer que Ele é o pai da mentira, Ele não tem outro título. Em 1 Pedro 5,8, sede sóbrios, vigilantes, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, ele está ao derredor bramando a quem ele possa tragar. E é nesse momento que nós precisamos entender que esse Deus que dá limite, esse Deus que dá não, é o mesmo Deus que nos capacita, aleluia. É o mesmo Deus que nos livra da tentação, é o mesmo Deus que fala para nós proclamarmos com confiança: posso todas as coisas naquele que me fortalece. É o mesmo Deus, aleluia, que fala: filhinhos, sois forte, a palavra de Deus está em vós e já venceste o maligno. Parece que a pastora é sempre repetitiva, mas quem não lê a palavra não tem como combater os combates. Quem não ler a palavra não tem como se revestir das armaduras de Deus. Quem não lê a palavra, quem não tem uma vida de oração, nunca vai saber verdadeiramente quando Deus está dizendo não, quando Deus está dizendo espera, quando Deus abre porta e fecha a porta. Há um pastor na presbiteriana que diz que porta fechada e porta aberta por Deus é a mesma coisa. Que coisa linda, irmãos. Porque quando Deus, Ele fecha a porta, foi Deus que fechou, aleluia. E não tenta com seu jeitinho abrir, porque vai dar ruim. Quando Deus fechou a porta, Ele disse: não, aqui nesse limite você não entra, nessa geografia, nesse ambiente espiritual, eu não quero você. Porque tem laço, tem morte. Lembra da morte na panela? Vai buscar profeta, vai buscar comida. Quando trouxe veneno. E a panela cheia de veneno. É isso que Deus nos dá não para nos livrar. Porque Ele, aleluia, sabe o futuro. Ele sabe o que Ele me dá e o que Ele te dá. Ele sabe o lugar que eu vou conseguir as tentações daquele lugar. Eu vou conseguir dizer não. E tem lugares que a gente não pode entrar, porque eu e você não teremos força para dizer não. Eu e você seremos ali, como eu vou dizer, laçados com as armadilhas do inferno. Que Deus maravilhoso e poderoso. Ele nos livra dos laços do adversário. Mas Mateus capítulo 5, versículo 37, Jesus nos alerta a dizermos sempre sim, sim, não, não, porque fora disso é procedência maligna. Porque Jesus estava ensinando isso, o que tinha a ver isso naquele contexto, naquele momento, aonde Jesus estava ministrando. É porque havia uma cultura onde um povo vivia jurando por Jerusalém, jurava pelo céu, jurava por um monte de coisa. Mas Jesus vai dizer assim, o crente fiel, ele tem veracidade na sua palavra. Ele não é uma pessoa de duas palavras. Ele não é uma pessoa com caráter corrompido. Então isso é procedência maligna. Vocês precisam verdadeiramente parar de ficar jurando por um monte de coisa para validar a palavra. Não, a sua palavra precisa ser fiel. A sua palavra precisa ser verdadeira. Sim, sim, não, não. Diz aí, sim, sim. Não, não. Muitas das vezes, mas vão dar um jeitinho brasileiro. No meio desse sim, no meio desse não, não tem uma outra opção. Não, não tem uma outra opção. A nossa carne tem várias opções. A nossa vontade, porque, irmãos,
apesar de adorarmos, apesar de não estarmos na prática do pecado, mas somos pecadores. Somos imperfeitos. Precisamos desse Deus maravilhoso, esse Deus que coloca limite, esse Deus que diz: olha, não passa a fronteira. Passou a fronteira, não é da minha vontade. Passou essa fronteira, não está dentro daquilo que eu tenho para você. Aleluia. Oh glória. Para a tua vida e para a minha vida. Esse é o Senhor, aleluia, que nos convoca a praticarmos uma vida de sinceridade, de verdade para com os nossos irmãos. Irmãos amados, quando eu falo isso, eu falo com dor. Quantas pessoas na sociedade não têm mais um crente como credibilidade? Quantas pessoas não querem mais negociar com o cristão? Quantas pessoas não querem mais vender nada para cristão? Porque tem dado mau testemunho. Compra e não paga. Mas é tão legal essas pessoas que não querem pagar, mas elas querem receber. São carnudas, faz um barraco por causa de 1 centavo, mas vivem na dívida. Vivem dando golpe. E o Senhor, aleluia, não tem alegria em saber, em ver, em contemplar que Ele tem o melhor para a vida do servo de Deus. Não devemos ter uma vida de desonestidade. Saber dizer não é fundamental para estabelecer limites saudáveis e evitar sobrecargas, como eu já coloquei. Diga não para que você não venha a ser explorado emocionalmente, financeiramente, para que pessoas não venham tentar colocar que você não é nada, colocar você embaixo dos pés, do tapete dela, somente para ela explorar você. Não, você, como servo de Deus, como eu coloquei aqui, precisa aprender a dizer não. Não temas em ceder a apelos mentirosos e desequilibrados, mas se coloque na dispensação da graça de Deus. Exerça a autoridade que Deus te deu como mãe, como pai. Exerça a autoridade que Deus te deu como servo do Senhor, no teu trabalho, na sociedade, na parentela. Seja um canal de bênção, mas aquilo que não vem de Deus é de procedência maligna, aquilo que verdadeiramente é desrespeito, diga não. Diga para o teu irmão que Deus te capacite para que você venha dizer o não na hora certa e o sim na hora certa. Que Deus venha te capacitar para que você, como Ele que fecha a porta e abre porta, você também venha colocar limites na sua casa. Há pessoas, irmão, que se você deixar, só vive dentro da sua casa. Isso não pode. A própria Bíblia diz que aquele que visita demais, aquele que está sempre, ele vai enfadar. Ele vai trazer enfado, cansaço. E isso não é dessas formas. Quero também dizer que há pastores que são tóxicos, tá? Há pastores que parece que a ovelha é dele, não é de Jesus. Eles colocam fardos pesados. Se a ovelha explica por que faltou culto, eles acabam com a ovelha, amaldiçoam. E a ovelha para viajar, tem ovelha que para viajar ela tem que pedir permissão ao pastor. Se ela pode viajar com a família ou não, se ela pode algumas coisas, porque tem que estar na igreja. Há várias pessoas que eu encontro que relatam, até mesmo no curso, falam assim: mas pastor, eu tive esse dia, hoje eu não posso, por causa da faculdade, por causa de algo tremendo, mas o pastor tóxico. A ovelha precisa dar limite. Porque o mesmo Espírito Santo que está aqui, está aí. Se você não tem empatia, não é melhor você nem ser pastor, nem servo do Senhor.
Se você não consegue entender o trabalhar de Deus, a rotina, minha rotina é pesada, irmãos. Os irmãos sabem, quem me conhece há muitos anos é a Priscila aqui, que está comigo desde a Igreja Batista lá. A minha rotina é pesada, sempre foi. É curso, é isso, mas sempre estive na casa do Senhor. Mas chegou um tempo que também escutei. Você pegou os cargos porque você quis. Você fez porque você quis. E você tem que ter maturidade para entender. Na hora eu não tive, mas hoje eu tenho. E glorifica o nome do Senhor, porque é muito bom trabalhar para Jesus. Ainda que o homem não reconheça, ainda que a pastora Gil não te valoriza, Deus te valoriza. Deus conhece a tua história. E se você está de pé, porque você tem recebido o não de Deus. Você tem recebido o espere dele. Mas agora você precisa aprender a dizer não. Tem pessoas precisando de um não, hein? Para amadurecer. Tem pessoas falando, olha, você pode fazer, você pode isso, agora não dá para mim, porque agora eu preciso descansar. Irmãos, há tempo de descanso. E que possamos descansar no Senhor. Que possamos adorar ao nosso Deus. É tão bonito que fala Jesus, daquela multidão toda, Jesus se retirou e foi orar, oh glória, e orou a noite toda. Jesus levava horas orando, Jesus levava horas descansando aos pés do Pai. Você também precisa de descanso. Nós precisamos, porque senão a gente não aguenta. Mas que nós possamos valorizar profundamente, estarmos, aleluia, no centro da vontade de Deus. Eu quero neste momento, oh glória a Deus, retornar também, Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4, versículo 2 e 3. Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vivem lutando e não recebem, porque pedem com más intenções, com o fim de gastar em seus prazeres. Que Deus maravilhoso. Paternidade do papai, amém? Cuidado de Deus com a tua vida e com a minha vida. Deus que dá limite, Deus que dá não, Deus que diz que há um padrão de santidade, Ele está trabalhando na minha vida e na tua vida. Deus que nos ensina a falarmos não. Talvez você teve uma infância que você foi muito reprimido, mas o Senhor esta noite está dizendo, olha, as coisas velhas se passaram. Hoje eu trabalho na tua vida a capacidade de dizer não. Mas, glória a Deus, em Tiago capítulo 4, Tiago também vai nos ensinar sobre o pedir e sobre a resposta do não de Deus. Nesse versículo, o Senhor, Ele pode ministrar comigo e com você. Os que se queixam sem razão. Os que pedem sem saber. E aqueles que verdadeiramente recebem com humildade e mansidão o não de Deus. Antes de você nascer, você não era diaconisa. Obrigada, amor. Antes de você nascer, você não era nada. Você não existia. Não é verdade? Antes de eu nascer e você nascer, nós éramos um projeto, oh glória, de Deus. E é projeto para dar certo, tá, oh glória? Porque quando nós nascemos com propósito. Nós nascemos para glorificar ao nome do Senhor.
Mas eu sei, como eu, você também tem uma história. E quando nós nascemos, antes de nascer, nós não éramos nada. Assim como Adão, né? O Senhor olhou e criou Adão do quê? Do pó da terra. Adão não era nada. Do pó da terra, Deus soprou na sua narina. A mesma coisa eu e você, no determinado tempo nascemos. E quando crescemos, aleluia, na nossa infância, no nosso dia a dia, as coisas não eram fáceis. Eu nasci em Duque de Caxias. Quando eu tinha 2 anos e meio, meus pais se separaram. Uma mulher divorciada, com 4 filhos, sem pensão alimentícia direito. Aquela luta, irmãos. Morei no Corte 8 e era lata d'água na cabeça mesmo, porque no morro não tinha água e era lama. A minha mãe pegava as calças jeans e ela costurava a calça jeans, aí fazia um quadrado assim. Ali e ela fazia uma alça. Ali era a bolsa para ir para a escola. É pão com ovo, é pão sem ovo, oh glória. E todo mundo alegre. Assim é a tua vida, é a minha vida. Eu estou contando um pedaço da minha infância. Não era nada. Deus foi o quê? Trabalhando. Trabalhando. Na tua vida talvez você comia pão com epa, não sei. Cada um aqui tem uma história difícil, uma história de pagar as coisas com dificuldade, uma história de olhar a gente comendo e você não podia comer aquilo, só no Natal ou nem no Natal. Uma muda de roupa que talvez você não mudava, mas hoje você está aqui, oh glória. Quando você olha para trás, você fala assim, meu Deus, não tinha nada. Hoje eu tenho uma casa. Meu Deus, não tinha nada. Hoje eu tenho um peixe, eu tenho um ovo, eu tenho uma carne. Eu não tinha nada. Hoje deu um cartão de crédito, eu parcelo ali e sambo daqui, vou e glória. Então eu quero dizer, aleluia, nós não temos motivos para reclamar. E esse versículo está dizendo, pedem. Mas para quê? Para gastar nos seus bens. Fazem de qualquer maneira, mas nada tem, porque pedis mal. Nós não éramos nada. Adão não era nada. Daqui a pouco Deus botou ele para administrar, o jardim. Deu uma mulher bonitona do lado dele, tá? Eles lá, não era nada, era pó, irmãos. Quem era eu e você? Como é a tua infância, a tua história? Lembra da tua história, eu lembro da minha. Aí hoje em dia eu olho assim e falo, meu Deus, que reviravolta. É o Senhor é que dá. É o Senhor é que prospera. É o Senhor que guarda, aleluia. Se o Senhor não guardar a tua casa, vão vigiar o sentinela. Se o Senhor não guardar a tua vida, a tua saúde, a tua vida, a tua finança, os teus emocionais, em vão vigia. Ele tem vigiado, Ele tem guardado. Então, irmãos, eu fico... Vai dando glória, irmãos. Aplauda o nome do Senhor, glorifica. Porque esse Deus é fiel desde o nosso nascimento. Tem irmãos aqui que já passaram pelo câncer. Tem irmãos aqui que já passaram por luto de filho. Estão aí glorificando o nome do Senhor. Estão aí adorando. Você sabe o que é enterrar um filho? Talvez você saiba. Não é fácil. Você sabe o que é ter um câncer? A irmã Marlene, a irmã Célia sabe. Não sei se outros aqui. A mãe do irmão Edson que está passando por esse mesmo processo. E ele com uma dor terrível na coluna, ele fala, pastora, como é difícil. Que processo difícil. Ver a minha mãe nessa situação e eu precisando fazer uma cirurgia. Uma cirurgia difícil que eu preciso fazer. Urgentíssima. Irmãos, não é fácil. Mas lembra de onde você era. E de onde Deus te tirou. Agora vamos falar no espiritual. Lembra do caminho de trevas. De onde Deus te tirou. Colocou você no caminho de luz. Aleluia. Ele é o pão, Ele é a água. Ele é tudo na nossa vida, irmãos.
Ah, se você escutasse um A ou B, você não estaria aqui. Mas que teus ouvidos venham ser ungidos esta noite. Que os teus olhos venham estar sendo ungidos esta noite. Que a tua mente, que as tuas mãos, que Deus venha te usar poderosamente. Que você não venha ouvir a voz de Satanás, mas que você venha receber o não de Deus. Venha receber o seu sim. Porque a palavra do Senhor vai dizer que a sua vontade é sim e amém. Oh, glória! Esse é o Deus que faz, esse é o Deus que trabalha poderosamente na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Em Romanos 8, 26 vai dizer: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Repreenda toda murmuração, mas continue adorando ao Senhor e recebendo dele, aleluia, ensinamento e instrução. Os que se queixam sem razão. Os que se queixam sem razão precisam lembrar de onde Deus os tirou. Mas também, nesse versículo, nós podemos aprender: os que pedem sem saber. A palavra do Senhor vai dizer que Raquel diz para Jacó: dai-me filhos, se não morro. Dai-me filhos. Ela fala filhos. Dai-me filhos, se não morro. Ah, se ela soubesse o que ela estava pedindo. Jacó vai dizer: porventura eu estou no lugar de Deus para abrir a sua madre, para te dar filhos? O texto vai dizer que Deus vai ministrar na vida dela, vai responder a sua oração. Porque há momentos que a gente não quer o não de jeito nenhum. Aí Deus fala assim: quer sim? Então tá bom. Você vai aguentar o sim? O seu sim? A sua vontade você vai aguentar? E o texto vai dizer que Deus deu José, amém? Mas não contentou, porque era filhos, diga, filhos. Veio Benjamim e ela morreu no parto. Será que se ela soubesse que iria morrer no parto, ela tinha abrido a bocona dela para não agradecer? Tinha um marido, tinha prosperidade, Deus estava fazendo. Deus é que faz, aleluia. Ela não estava pedindo, mas com inveja da irmã, totalmente atribulada. Nós precisamos repreender toda a tribulação. Porque as lutas vêm, mas não deve nos atribular, deve nos fazer esperar, deve gerar em nós esperança e confiança que Deus está no controle, aleluia. Ainda que doa, chore aos pés dele, fale com ele, mas saiba que a resposta dele precisa prevalecer. A palavra do Senhor vai dizer que Elias, por causa de Jezabel, ele pede a morte. Ele vai para o deserto, ele fica embaixo do pé de zimbro e ali ele pede a morte. Mas ele não sabia que a paternidade do pai, oh glória, tinha um plano tremendo e poderoso para a vida dele, porque Elias não passou pela morte. Quantas vezes a gente pensa das nossas orações loucas que fizemos e graças a Deus que Deus não respondeu. Porque Ele tem vida e vida em abundância. Ele tem alegria, Ele tem maturidade para um tempo, aleluia, favorável para as bênçãos e para os seus propósitos, aleluia. Precisamos viver os processos. Precisamos sim, aleluia, para vivermos esses propósitos. Então a palavra vai dizer que Elias pediu a morte, mas na agenda de Deus, Deus tinha o melhor para ele. Deus ali abriu a sua mente e falou: olha, você está achando que é só você que louva aqui?
Você está achando que é só você que obedece aqui? Não, tem 7.000 que não se prostraram a Baal. Tem 7.000 que não se prostraram a Jezabel, a Acabe. Levanta daí, aleluia, porque eu ainda tenho obra. Oh, glória. Levanta as tuas mãos, Deus tem obra. Deus tem obra na tua casa, Deus tem obra na minha vida e na tua vida. Nós precisamos muito do Senhor para podermos a cada dia estarmos na sua presença. O texto vai dizer que um dia um filho pródigo, todo bonitinho, todo empinadinho, todo gatinho, chega para Deus e chega assim para o pai dele e fala assim: olha, me dá a minha herança. Louvado seja Deus que ele se arrependeu. Porque muitas das vezes pedimos algo e é nos dado e é tudo perdido. Aleluia. Eu quero profetizar na tua vida que a porta que você entrar, aleluia, você não vai perder. Que o sim que Deus te dá, aleluia, você vai prosperar nesse sim, para a glória de Deus, porque o sim que Deus dá, aleluia, é para que você venha a ser abençoado, não somente a tua vida, a tua casa, mas outras famílias através de ti. A porta que Deus abre, aleluia, você não entra sozinho, você entra com os propósitos de Deus, para fazer a obra de Deus. Quando você entra pela porta, Deus te dá os instrumentos na mão, Deus te dá as estratégias, oh glória, para que você venha permanecer nessa porta aberta, para que você não venha perder, aleluia, porque sim, o diabo também tem para dar, mas ele também tem para dar não. Ele fica furioso quando você recebe a tua bênção. Ele fica furioso quando você, numa vida de jejum, de oração, de renúncia do pecado, uma vida de perseverança, uma vida de bênção na vida, aleluia, do teu próximo. Deus olha o teu caráter e fala: chegou o tempo de eu abençoar minha filha, oh glória. Chegou o tempo de eu abençoar o meu filho, porque a minha filha está na proporção certa, na humildade de ouvir aquilo que eu tenho para ministrar. Louvado seja o nome do Senhor. Santo, santo, santo. Mas, amados, aos que se submetem, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra, todo aquele que bate, se abre. E qual dentre vós que é o homem, que pedindo-lhe pão, seu filho lhe dará uma pedra? Pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial que está nos céus. Eu e você somos maus. Diante de Deus, a nossa justiça é trapo de imundície. Mas se Daniel me pedir algo, eu não vou dar um veneno. Se Daniel me pedir algo, eu não vou dar uma pedra. Mas muitas das vezes nós queremos o sim de Deus, mas Ele diz: eu não vou dar pedra. Nós queremos o sim de Deus e Deus fala: não, porque eu não vou dar serpente. Nós queremos o sim de Deus, mas Deus fala: não, porque eu não vou dar escorpião para matar o meu filho, a minha filha e os propósitos que eu tenho na tua vida e na tua geração. Vamos ficar de pé. Oh, glória a Deus. Que você, aleluia, essa noite receba com alegria, oh glória, receba com acolhimento, com mansidão, com humildade, o senhorio de Deus, a paternidade de Deus, aleluia, que cuida de nós de maneira tremenda. Se nós, aleluia, somos maus e sabemos dar boas coisas, quanto mais o nosso Pai Celestial que está nos céus, amém? Eu te convido, aleluia, para que você venha abaixar a sua cabeça, agradecer ao Senhor por essa palavra maravilhosa, por essa ministração. Eu fui ministrada profundamente através dessa palavra.
E Deus me incomodou para trazer essa palavra de uma forma tremenda, e foi o próprio Deus que foi descortinando, ó glória, os versículos, foi descortinando tudo aquilo que Ele tinha para falar. Hoje é uma noite abençoada, hoje é um ensinamento pedagógico de Deus para a minha vida e para a tua vida. Senhor, nós queremos adorar a Ti, glorificar ao Teu nome, ó Pai, agradecer, ó Pai, como, de forma tremenda, como que o Senhor é poderoso e como que o Senhor, ó Pai, cuida de nós de maneira tão especial, tão tremenda, tão profunda. Queremos Te louvar, ó Pai, e Te pedir, ó Pai, vê se há em nós algum caminho mau e nos guia pelo caminho eterno. Ah, Pai amado, se está faltando sabedoria, o Senhor diz na sua palavra, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a dá e não lançará em rosto. Nós Te pedimos, ó Pai, sabedoria no viver. Nós Te pedimos sabedoria, ó Pai, entendimento, Espírito Santo, ao ler a palavra. Nós pedimos sabedoria e entendimento a nos relacionarmos, ó Pai, com o nosso próximo, para podermos, ó Pai, entender que assim como o Senhor é um Deus, ó Pai, um Pai, e exerce a sua paternidade em nós, nos ensinando, nos dando limite, Pai, que nós possamos também, como jardim secado, como jardim fechado, cercado e cuidado pelo Teu Espírito, possamos, ó Pai, colocarmos limites, aleluia, porque, Pai, pertencemos a Ti. Pai, esta noite os Teus filhos estão aqui, ó glória. O Senhor, ó Pai, sabe como que foi a semana, mas que essa semana, ó Pai, o Senhor venha revestir, ó glória, que o Senhor, ó Pai, venha cuidar, que o Senhor, ó Pai, venha consolar, renovar, Pai, que o Senhor venha ajudar, ó Pai, para a glória do Teu nome, que o Senhor, ó Pai, venha entrar nessa causa, ó glória, e ó Pai, o Senhor tratar essa causa como o Senhor quer tratar, ó Pai, que o Senhor venha tratar vidas como o Senhor quer tratar, que o Senhor venha tratar a minha vida, ó Pai, como o Senhor quer tratar, e não como eu deixo, porque muitas das vezes, ó Pai, dizemos não para Ti. Somos templo do Teu Espírito, mas dizemos não, aqui o Senhor não entra, aqui o Senhor não pode, aqui eu não quero. Não, Pai. Nós queremos verdadeiramente, ó Pai, sermos libertos. Nós queremos verdadeiramente, ó Pai, vivermos o novo, ó Pai, a cada dia. Pai, nós queremos, ó Pai, não sermos vaso rachado, mas vaso cheio do Teu Espírito Santo. Nós Te adoramos, ó Pai, e Te agradecemos no nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia, que Deus maravilhoso, Deus tremendo, ó glória. Coloca a mão no teu coração, aleluia, fecha os teus olhos e agradeça, em nome de Jesus. Só agradeça, ó glória. Agradeça pela tua infância. Agradeça pelas pelejas na infância, na adolescência. Agradeça a Deus pelas dores, pelas cicatrizes que você olha. Você olha aquela cicatriz e você fala, Pai, se não fosse o Senhor, eu teria morrido. Se não fosse o Senhor, aquela palavra tinha me matado, me sepultado. Se não fosse o Senhor, ó Pai, conduzindo a minha vida, se não fosse o Senhor, ó Pai, me dando não, eu já não estaria mais aqui. Agradeça a Deus pela tua casa, pelos teus filhos. Agradeça pelos livramentos que Deus nos deu, pelos demônios que quer tocar e Deus não permite que toque, pelas entidades malignas, legiões que querem destruir a tua vida, a tua casa, os teus filhos, teu casamento, mas Deus não tem permitido, aleluia, Ele não tem permitido, por amor a Ti, oh glória, por amor à sua palavra, por amor à sua fidelidade, por amor à promessa. Esse é o Deus poderoso e maravilhoso. Levanta as tuas mãos para receber a bênção apostólica.
e que o amor de Deus Pai, a graça redentora do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação e comunhão com o Espírito Santo de Deus esteja conosco, esteja com a igreja de Cristo amada, Pai amado, espalhada por toda a terra, essa igreja que cultua, que te adora, essa igreja que vai morar no céu. E a igreja diz: amém. A vitória é nossa. Se Deus é por nós, posso todas as coisas. E quem nos fortalece, igreja? Quem nos fortalece é Jesus. Aplauda o nome do Senhor. Cumprimenta o seu irmão.